Um dos temas que as pessoas mais frequentemente me perguntam é sobre como eram as canonizações no começo da igreja. Porque muita gente pode imaginar, é tentada imaginar, que a canonização, que o processo de canonização que nós conhecemos hoje, principalmente nos últimos 5 ou 4 séculos, existiu sempre. E não foi assim. Não, o processo de canonização, tal como nós o conhecemos hoje, ele não existia nos primórdios da igreja e durante a maior parte da história da igreja. O método de canonização, de reconhecimento da santidade de alguém, variou de acordo com o tempo. E não há problema nenhum nisso. Né? Essas mudanças disciplinares, canônicas, referentes a esses procedimentos da igreja são normais, são naturais, não acarretam nenhuma mudança de doutrina, nenhuma mudança de moral, nem nada. Mas, trocando em miúdos, a canonização é o reconhecimento da santidade de alguém pela autoridade da igreja. Ao contrário do que se alardeia, a mídia alardeia quando acontece a canonização de alguém, a igreja não faz de alguém santo no ato de canonização. Ela reconhece que um dos seus filhos, um dos seus membros, viveu nesta terra de tal modo configurado a Cristo que essa pessoa poderia dizer com São Paulo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Uma pessoa que viveu a virtude em tal grau, viveu de tal modo unido a Cristo, que essa pessoa está no céu e essa pessoa é um modelo de vida, de conduta para os demais fiéis, sendo por isso venerada e considerada exemplo. Então a igreja ela faz esse reconhecimento. E existe já há alguns séculos um processo que se inicia na diocese, depois continua e é concluído na Santa Sé, pelo qual a igreja ela reconhece a santidade. A expressão que comumente se utiliza é eleva alguém aos altares, a dignidade dos altares. Coloca alguém à condição, eleva alguém à condição de santo a ser venerado pelos demais cristãos. Bom, no começo da igreja, naturalmente, não havia um procedimento assim, mas o reconhecimento da santidade das pessoas é algo que nasceu com a própria igreja. Desde o princípio, quando se percebe, quando se analisa a conduta dos fiéis para com os mártires, aqueles que morreram por Cristo e pela igreja nas perseguições romanas, nós percebemos, se percebe de modo muito enfático, muito claro, que aquela pessoa, aquele indivíduo que morreu de maneira heróica, entre muitos suplícios, dando a vida por Cristo, existe a preocupação de redigir a sua vida, de escrever a sua vida, de venerar as suas relíquias, de pedir a sua intercessão, por quê? Porque se reconhece naquela pessoa um outro Cristo. Alguém que, dando a vida por Cristo, se uniu a sua própria vida e morte ao sacrifício de Cristo. Uma passagem muito emblemática que demonstra isso, esse reconhecimento pelos primeiros cristãos, do santo como um modelo do próprio Cristo, é nas famosas atas do martírio dos mártires de Lyon. Um martírio de dezenas de fiéis, desde o bispo até os simples fiéis, que padeceram durante o império de Marco Aurélio, no final do século II. E durante o martírio dos mártires de Lyon, no anfiteatro, uma das jovens cristãs mártires, Santa Blandina, foi erguida no meio do anfiteatro em um poste de madeira. E estava ali em frangalhos, destruída pelas torturas,
mas mantendo-se firme, e as atas dizem que os demais fiéis que estavam ali sofrendo no anfiteatro ao redor dela olhavam para ela e viam ali nela o Cristo crucificado, né? Viam nela como que o Cristo crucificado e recobravam as forças. Enfim. Então, sempre, né, nós podemos ver também nas atas do martírio de São Policarpo, o autor dizendo que os cristãos recolheram os seus restos mortais, mais ou menos a mesma época, pouco antes dessa história que eu narrei, dos mártires de Lyon. Eles recolheram os ossos de São Policarpo, depositaram em um local para todos os anos celebrar ali a festa do nosso mártir. Então, o martírio, no começo da igreja, era o ato que canonizava alguém na prática. E as várias igrejas locais, elas conservavam a memória destes seus fiéis que padeceram durante as perseguições. Quando se lê o cânon romano, se vê lá a menção de vários santos, que em sua maioria, tirando os apóstolos, eram todos mártires da igreja romana. Né? Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Inês, Cecília, Anastácia, todos mártires da igreja romana, ou cuja veneração era muito comum na igreja romana já nos primeiros séculos. Então, o ato de canonização, no princípio, era justamente o reconhecimento da santidade de alguém que foi martirizado. Só que a partir do século IV, acontece uma mudança, que é a paz de Constantino. Os martírios terminam, ou pelo menos diminuem, de um modo muito enfático, continuando durante um tempo com Juliano, lá no começo da década de 360, mas a época dos mártires acaba. No entanto, e isso na verdade já havia desde a época das perseguições, aqueles que, durante as perseguições, foram torturados, sofreram na carne os tormentos, mas não chegaram a morrer. Não porque apostataram no meio dos tormentos, mas simplesmente porque ou foram poupados, ou por algum motivo o martírio não se consumou. A estas pessoas era atribuído o título de confessor. O título de confessor, aquele que confessou a Cristo diante dos perseguidores e por isso sofreu por Cristo, não chegando a morrer. Por isso que, até hoje, um santo que não é mártir é chamado de confessor, mesmo também que não tenha sofrido tormentos por Cristo. Um santo que não é mártir é confessor porque ele confessou a fé através da sua vida. A sua vida foi um exemplo, um sacrifício, tal como daqueles que, nos primeiros séculos, ofereceram seu sangue por Cristo e não chegaram a morrer, mas que muitas vezes carregavam até no corpo as marcas dos suplícios, as marcas que os seus algozes, que os seus carrascos, seus verdugos lhes deixaram. Agora, como se daria a canonização dessas pessoas? Desses indivíduos que não foram martirizados e que foram simplesmente submetidos às torturas, ou alguém que, nem isso, alguém que alcançou a santidade, que pode ter alcançado a santidade, sem ter sido martirizado ou supliciado, torturado, etc. A partir do século IV, como essa se tornou uma realidade majoritária na igreja, já que a era claro, sempre houve mártires, mas a época dos mártires propriamente dita havia passado, as igrejas, cada igreja local, cada diocese, vai adotando cada um o seu procedimento de reconhecimento da santidade de alguém, sendo que ocorreu havia uma tendência muito clara de garantir que o procedimento, que o reconhecimento fosse seguro. A igreja ela sempre teve a preocupação, mesmo quando a canonização não era ainda papal,
sempre teve uma preocupação de garantir que as pessoas veneradas pelos fiéis fossem, de fato, pessoas dignas de veneração. Por isso, sempre houve um procedimento para garantir que, de fato, aquela pessoa que se pretendia canonizar, que era objeto de veneração, era, de fato, um santo. Santo Agostinho, por exemplo, ele relata como era o procedimento na sua África, né? Ele foi um bispo de Hipona, na província, no norte, da província romana da África, no norte da atual África. A província da África era as atuais Tunísia e parte oriental da Argélia. Santo Agostinho relata que, na sua África, o processo era mais ou menos assim: o bispo do local de morte do suposto santo examinava, né, se ele visse que havia um culto àquele indivíduo, examinava a vida daquela pessoa e, se percebesse que havia ali indícios de que aquele indivíduo era de fato um santo, remetia o processo para o metropolita, para o arcebispo. E este, consultando os demais bispos da região, examinava a vida daquele candidato aos altares e, se também concluísse que havia ali alguém autenticamente santo, fazia a proclamação, a declaração oficial. Então, era uma canonização regional, mas que era... Vejam, a canonização era regional. O procedimento era regional, mas aquela canonização valeria na prática para toda a igreja. No segundo milênio, nós vemos multiplicarem-se no Oriente, por exemplo, os menológios, que eram como listas de santos que não eram apenas da igreja local, mas até da igreja universal, da igreja católica inteira. O mesmo nós vemos acontecer com menor frequência no Ocidente, o famoso martiriológio jeronimiano, que é atribuído erroneamente a São Jerônimo, mas que é posterior a ele, e que era que foi um martirológio lista de mártires, mas que logo inclui santos que não foram mártires. Seria posteriormente muito utilizado pelo cardeal Barônio no século XVI, quando fez o martirológio romano, enfim. Então, era um processo regional, local, que trazia implicações para a igreja inteira. Isso é o que nós vemos, esse procedimento que Santo Agostinho narra, é particularmente na África. É particular da África. Em algumas outras regiões havia diferenças. Por exemplo, nós vemos Vincenzo Crissuolo, no verbete de canonização, aqui no Dicionário de História da Igreja. Aqui ele fala que a canonização entre os séculos V e VIII na Europa era um procedimento que começava pela voz do povo. O povo começava de fato a veneração, pedia a consideração de determinado indivíduo como santo e a hierarquia eclesiástica, se fosse o caso, em face da circunstância da vida daquele indivíduo, de fato acabava por reconhecer que aquela pessoa era santa. Isso parece ter sido a regra na Europa Ocidental entre o século V e VIII. A partir do século VIII já houve uma diferença. A iniciativa do processo passou a ser do bispo, do metropolita ou dos concílios provinciais, que eram superabundantes no Ocidente naquela época. Concílios regionais. A autoridade eclesiástica, representada no bispo, ou pelo bispo, ou por esses concílios regionais, levava a cabo um processo para examinar a vida daquela pessoa que estava sendo, que era possivelmente um santo, e fazia a declaração. E depois que era feita a declaração, o bispo ou arcebispo do local em que o indivíduo estava sepultado procedia à elevação dos ossos, ou seja, o túmulo era aberto, as relíquias do santo recém-canonizado eram tirados do túmulo e levados, transladados para uma capela, para uma igreja, para uma basílica doravante a ele consagrado. Enfim,
Esse foi o procedimento pelo qual, entre os séculos VIII, final do século VIII até o século XII, foram canonizados bispos, papas, imperadores, reis, rainhas, abades, monges, virgens, em toda a Europa Ocidental, entre os séculos VIII e XII. Qual foi o momento em que a canonização passou a ser privilégio do Papa? A primeira notícia que nós temos de um santo canonizado por um Papa é Santo Ulrico de Augsburgo, canonizado em 993 pelo Papa João XV. Claro que, muito possivelmente, assim como os demais bispos, os papas foram responsáveis por canonizar outras pessoas nos séculos anteriores. Mas o primeiro que nós temos notícia, com um documento, inclusive, reconhecendo a santidade daquela pessoa, foi de Santo Ulrico pelo Papa João XV. A partir do século XII, desde o final do século XI, a partir do século XII, o processo foi se tornando cada vez mais centralizado na Santa Sé. Uma série de decisões papais, nós vemos uma carta na qual se fica muito claro, uma carta do Papa Alexandre III ao rei da Suécia, deixando claro que somente o bispo de Roma, somente o Papa poderia proceder às canonizações. Ao longo do século XII, nós vemos o tempo inteiro os papas reafirmarem isso, até que em 1234 o Papa Gregório IX tornou isso norma da Igreja. A canonização deveria ser privilégio da Santa Sé. Adotou-se um procedimento centralizado a partir de 1234, inclusive, o Papa Gregório IX, para enfatizar, para deixar claro como esta competência era apenas da Sé Apostólica, daí por diante, ele procedeu à canonização de grandes santos que eram aclamados já em toda a cristandade. Foi ele que canonizou São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, Santa Isabel da Hungria e Santo Antônio de Pádua, justamente para mostrar como a canonização de fato deveria ser, doravante, a apanágio do Papa. E desde então é assim. O processo foi mudando ao longo do tempo, mas desde o final do século XII, desde o final do século XI, na verdade, algo que foi reforçado no século XII e tornado lei definitiva no começo do século XIII, o processo papal de canonização ele tornou-se a regra e o procedimento ele foi mudando e foi se tornando mais rebuscado e rigoroso ao longo do tempo. Não que na Idade Média não fosse um procedimento rigoroso, muito ao contrário. O que nós vemos quando nós examinamos os procedimentos de canonização no século XIII, por exemplo, eu que estudei a fundo o processo de canonização do rei São Luís, nós percebemos a preocupação imensa dos papas em garantir que a santidade daquela pessoa, aferindo os milagres, aferindo os relatos da vida, ouvindo as pessoas que conheceram o santo, o processo era demorado, ouvia-se muitas pessoas, era muito rigoroso o processo, mas não havia um procedimento rigorosamente estabelecido. Esse procedimento rigorosamente estabelecido, que seria utilizado sempre, em todos os casos, foi sendo construído ao longo do tempo e, sobretudo, tornou-se uma realidade concreta, sobretudo a partir do século XVI, quando o Papa Sisto V atribuiu à congregação dos ritos as causas de canonização. E foi esse momento, final do século XVI também, que foi feito o martirológio romano, foi feita toda uma releitura, o cardeal Barônio, encarregado disso, fez toda uma releitura dos martirológios anteriores, para incluir no martirológio romano aqueles santos cuja vida era comprovada, cuja santidade havia sido de fato examinada,
enfim, e todos aqueles santos canonizados no primeiro milênio, ainda em contexto episcopal, em foros regionais, né, e, enfim, tudo isso, todos esses santos foram incluídos no martirológio romano, doravante e a partir disso, todas as novas inclusões no martirológio romano, todas as canonizações passariam por um procedimento que foi sendo mudado em algumas coisas desde então, mas que, pelo menos até meados do século XX, era basicamente o mesmo. O Papa João Paulo II fez uma mudança muito enfática no processo de canonização, por isso ele foi responsável pela canonização de, acho que mais santos do que dos seus predecessores dos últimos 500 anos juntos. Foram feitas algumas mudanças. A mudança mais radical desde a instalação do processo de canonização na Sagrada Congregação dos Ritos. Enfim, em resumo, é isso. O processo de canonização mudou bastante ao longo dos séculos, de acordo com as necessidades da Igreja em cada momento histórico, em cada quadra histórica, mas a santidade é a mesma, né? O que não se pode mudar não é o processo em si, mas o conceito de santidade, né? Esse é o grande problema. Quando o processo pode até mudar, a disciplina pode até mudar, mas o que significou ser santo no século I, no século IX, no século XV e hoje, deve ser sempre a mesma coisa. A união real entre a alma batizada, a alma regenerada pela graça e Jesus Cristo. O conceito, o que é a santidade, isso não muda e não pode mudar. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Se sim, não deixe de dar o seu like, de curtir, né, de compartilhar. E se você quer se aprofundar na história da igreja, sair da superficialidade desse tema que é tão rico e tão necessário para nós hoje, cogite se matricular na Escola de História da Igreja, a escola virtual que eu fundei dedicada a esse tema, na qual nós temos um curso principal que está em andamento, no qual nós estudamos, nós conhecemos a história da igreja desde os primórdios até os dias atuais, fora os outros cursos de aprofundamento relacionados à história da igreja, que estão incluídos na escola. Então, se você quer conhecer e quer, quem sabe, se matricular na Escola de História da Igreja, clique no link que está aqui na descrição. Eu espero você.